a gente convidou o Alan Kalux. O Alan tem uma longa trilha percorrida na espeleologia. Eu vou apresentar rapidamente. Alan, você me interrompe, tá? Se eu cometeu algum erro. Mas ele é doutor em Geoquímica e Geotectônica, aqui pelo Instituto de Geociências, da USP, mestre em Geografia Física pela Universidade Federal de Minas e bacharel em Geografia pela Estadual de Campinas. O Alan, ele trabalha com consultoria, é fundador da Karstográfica, uma consultoria ambiental voltada a atividades relacionadas ao karst, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Espeleologia, e está aí há mais de 20 anos trabalhando com documentação, exploração, documentação, mapeamento de cavernas e todos os temas relacionados. Então, ele é uma pessoa super muito conectada, principalmente com a parte política, com a parte de geoconservação, né? Então, a gente convidou para o Alan dar essa aula para a gente. Então, Alan, a palavra é sua. Se quiser compartilhar a tela também, fica à vontade. Legal. Beleza, Daniel. Obrigado aí pela apresentação. Antes de qualquer coisa, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Falar de caverna, de espeleologia, é sempre muito legal, porque a gente sempre tem muitas boas fotos para mostrar, ainda mais vocês que estão tendo aula com o Daniel Menin sabem exatamente do que eu estou falando. Então, sempre tem boas imagens, coisas legais para conversar e tal, mas hoje o assunto não é dos mais legais, ele é árido. A gente vai falar da espeleologia do ponto de vista um pouco mais institucional, como é que ele está organizado no mundo, no Brasil, como é que a gente acessa os recursos que existem, como é que essa questão da conservação, né, mas como é que essas coisas estão estruturadas dentro do nosso país, basicamente. Então, gente, eu montei para vocês uma apresentação bem esquemática mesmo, né, de como é que a coisa está estruturada no mundo e no Brasil. Eu vou pedir licença para vocês para falar um pouquinho do que é a União Internacional de Espeleologia, o que é a SBE, o que é o CECAV, como essas instituições estão relacionadas, se conectam, né, e o que deriva, né, dessas instituições em termos de política pública mesmo e etc. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro vou começar pela UIS. A UIS é a União Internacional de Espeleologia. É uma entidade, né, que congrega aí 56 países de 5 continentes. Então é muito país, é muita gente envolvida. O Brasil é signatário, inclusive temos cadeira na diretoria. É uma instituição antiga, ela é de 65, se eu não me engano. Essa foto da direita é num anfiteatro que tem dentro de uma caverna, acho que é talvez a primeira caverna turística do mundo, com certeza a mais visitada, que é a Postojna. Então, é uma caverna muito grande, bastante alterada, né, assim, do ponto de vista de modificações mesmo antrópicas. Então, você tem um trem que passa dentro dela, você tem esses auditórios, enfim, aconteceu essa reunião aí em 1965. E eu acho que é quando ela foi fundada, tá bom? Então, assim, esse aqui é o quadro da atual diretoria, só para vocês conhecerem um pouco as caras, né, das pessoas que estão envolvidas do ponto de vista institucional na espeleologia no mundo. Esse cara da esquerda é o George Venne, ele é o atual presidente, e o da extrema direita é o Nivaldo Cousato. O Nivaldo Cousato é brasileiro. Ele é um dos secretários adjuntos da diretoria. Então, quer dizer, o Brasil, embora a gente não esteja habituado a essa noção, né, o Brasil goza de um status muito elevado dentro da União Internacional. Então, do ponto de vista institucional mundial, o Brasil, a espeleologia brasileira, ela tem destaque, tá? Para mostrar um pouquinho mais para vocês, então a UIS fica na Eslovênia. Porque na Eslovênia, a Eslovênia, para quem conhece um pouco de karst, eu não sei qual foi essa primeira aula, mas em algum momento vocês vão falar sobre isso. O karst, né, da maneira como a gente conhece, essas paisagens ruiniformes, formadas no calcário, etc., os primeiros estudos começaram nessa região de Postojna, de Trieste, né? Trieste, na verdade, é na Itália, mas, enfim, Trieste, Eslovênia, aquela região. Então, lá é que está sediada a UIS. Embora a sigla da UIS, né, seja uma sigla em francês. O original, né? União Internacional de Espeleologia, enfim. Eles têm uma biblioteca que fica sediada na Suíça e eles têm algumas publicações. Por que eu trouxe essa coisa das publicações? Porque a gente está falando um pouco de pesquisa e de conservação. E esses são alguns dos canais que a gente usa para dar publicidade para aquilo que a gente produz em termos de ciência mesmo, né? Então, é engraçado na espeleologia
Porque quando você está na academia, você fica procurando revistas científicas de alto fator de impacto. Isso é importante para a nossa carreira, né? Que sejam revistas que sejam muito lidas, etc. Mas na espeleologia, o nosso público, assim, a nossa comunidade, ela é pequena. Então, assim, acontece que para você ser lido, muitas vezes, você vai ser muito mais lido se você publicar, por exemplo, numa International Journal of Speleology, que é essa primeira revista que está aí elencada, do que se você publicar, eu vou exagerar, uma Geomorphology não é verdade, mas assim, do que se você publicar numa outra revista de geociências que seja A2, por exemplo, na CAPES e tal. Então, esses canais para a espeleologia, eles são muito acessados, muito lidos e todo mundo se conhece. Então, a UIS, ela traz aí esses principais veículos, né? O primeiro é o International Journal, que é o jornal mais científico, né? Esse segundo, confesso para vocês que eu nunca estudei muito ele, mas ele é mais um periódico de abstracts, né? De resumos. Aí você tem o portal deles, que é onde eles tentam, esse Karst Information Portal, que é onde eles tentam concentrar publicações em geral, coisas livres, né? Essa Speleogenesis in Evolution of Karst Aquifers está mais voltado a como é que as cavernas se formam, como é que essa dinâmica hídrica, né, dentro desses ambientes kársticos funciona. É uma revista um pouco mais focada nesse tema. Mas é uma revista que está descontinuada até onde eu sei. Mas, enfim, ela existe, ela está lá, você consegue acessar e consegue ver todos os papers aí, os trabalhos publicados anteriormente. O IS Boletim é um jornal institucional, onde eles contam o que está acontecendo dentro da instituição. Eles fazem uma outra coisa, que é muito importante para nós todos, dentro do mundo científico, da espeleologia, do Karst, que são os congressos internacionais. Os congressos internacionais de espeleologia são da UIS, são responsabilidade da UIS, né? Eles acontecem de 4 em 4 anos. E, para quem não sabe, nós, né, o Daniel, inclusive, essa logo que vocês estão vendo à direita foi o Daniel que desenhou, a gente pleiteou a organização do Congresso para 2025 no Brasil e nós ganhamos. Então, assim, o Congresso Internacional de Espeleologia em 2025 será sediado no Brasil, acontecerá em Belo Horizonte. Esses fóruns, né, de congresso, quando você está... O congresso é bastante frequentado por estudantes no começo da vida, assim, porque as publicações são mais simples de você conseguir emplacar, né, os resumos expandidos, etc. Mas no caso em específico dos congressos internacionais de espeleologia, o que acontece é que a gente tem, desde o Palmer ou o Derek Ford, aqueles caras que publicaram os primeiros tratados de espeleologia, não menos os que já morreram, né? Eles estão nesses congressos todos, a cada 4 anos, desde sempre. Então, é uma super oportunidade de encontrar ao vivo com pessoas que são referência nesse mundo. Então, já está aí o convite para 2025, ela tem bastante tempo, dá para se organizar. Então, essa é a UIS. É assim que o mundo, né, a espeleologia no mundo está estruturada. E você tem as entidades nacionais, as sociedades nacionais que são filiadas e representadas por meio de delegados. E no Brasil? No Brasil, eu acho que todos vocês sabem que existe a Sociedade Brasileira de Espeleologia, a SBE. Foi, inclusive, aí que as coisas todas começaram para a SBE, né? Com Pierre Martin, com Guy Collet. Então, a SBE é a entidade nacional brasileira que congrega os grupos de espeleologia e pesquisadores interessados. Ela é já mais que cinquentenária, né? A missão dela é clara, né? Ela é uma entidade ambientalista. Ela trabalha para proteger o karst e as cavernas, tá? Ela tem um quadro de associados relativamente elevado, a gente tem 1.840 sócios individuais, não são todos ativos, tá? Ser ativo implica em pagar anuidade. Não é a realidade da instituição hoje. A gente tem algumas 2 centenas, talvez, ou 3 de sócios ativos, pagantes, etc. Mas não importa. O fato é que a gente congrega esse grupo maior. E quando a gente precisa se mobilizar, é a esse grupo maior que a gente recorre. Tem aí também os grupos de espeleologia, que para mim são o centro da Sociedade Brasileira de Espeleologia. E a gente tem representação oficial na FEALC e na UIS, tá bom? Esse é o organograma da SBE. Então a gente tem uma Assembleia Geral, que é a autoridade maior, né, dentro da instituição, depois a gente tem uma diretoria, conselhos fiscais, esse conselho de ex-presidentes é um conselho novo, e aí a gente tem esses departamentos, e dentro desses departamentos é que a SBE faz o quê? Política pública, fomenta pesquisas, etc.
se a gente for esmiuçar aqui dentro desses departamentos o que é uma coisa ou o que é outra, vocês vão encontrar aí dentro oportunidades de atuação dentro desse universo aí de pesquisa e conservação. Como esse é meu tema, eu acabei mostrando, achei que seria por bem trazer isso para vocês verem que existem uma série de caminhos que podem ser tomados, tá? Inclusive dentro da SBE. Esse é um trabalho muito legal, de formiguinha mesmo, feito pelo Edivar Magalhães, que é um espeleólogo das antigas, né, ativo até hoje, super ativo. Ele é do IGB e de outras associações. Mas o que ele faz? Ele vem inventariando, né, grupos de espeleologia no Brasil e quando foi que se fundaram, né? Então aí ele vai espacializando, é super legal de ver que existe uma concentração de grupos, né, no Brasil, no Sudeste, né, com certeza, no Sudeste e no Centro-Oeste, Brasília também. A gente está vendo aqui quantidade de grupos, mas quando você pega quantidade de espeleólogos, se destaca ainda mais, né? São Paulo, Minas, Brasília, são os principais, mas existe uma distribuição relativamente interessante ao longo de todo o território nacional. Se vocês são de algum grupo de espeleologia e não se viram aqui, procura o Edivar. Esse é realmente um trabalho legal que ele faz de registro histórico. Então, assim, os grupos de espeleologia, por que eu gosto de frisá-los? É um dos caminhos por onde a espeleologia se realiza. Talvez um dos mais importantes. Eu comecei assim, Daniel começou assim, quase todo mundo que eu conheço, a Priscila, acho que começou assim, quase todo mundo que eu conheço começou assim. Se filiou a algum grupo, se interessou. Eu escolhi a minha graduação, né, a minha vida, na verdade, acadêmica e profissional, em função do grupo de espeleologia e de um professor, que é igual a vocês. Então, vocês e os grupos de espeleologia são, para mim, a principal forma de você se iniciar nesse mundo. Então, eu valorizo demais, tá? Falando um pouco mais dessa ideia, então a gente tem a sede, que fica em Campinas, a gente tem uma biblioteca, a biblioteca é incrível, né? Com acesso público, é a maior biblioteca de espeleologia do Brasil. Existem bibliotecas privadas mais importantes, como do Augusto Alder, etc., mas essa aqui, que qualquer um pode acessar, é a mais importante. E a gente também tem um monte de publicações, né? A gente tem alguns livros que foram feitos, e eu vou dizer para você depois como que isso acabou sendo feito dentro dessa lógica do licenciamento que a gente vai tratar um pouco mais adiante. A gente tem alguns periódicos que são científicos. São científicos de alto impacto? Não são. A importância deles é basicamente o registro mesmo histórico daquela ciência de base mesmo, né? Daquela exploração que um certo grupo de espeleologia fez e que registrou, por exemplo, sei lá, 15 cavernas. Aí você tem um mapa da caverna publicado na revista, etc. Isso tudo é muito legal. É uma fonte de informação preciosa, assim, preciosa mesmo. Bom, então eu falei dessa organização mundial, que é a OIS, falei um pouco da SBE, e as universidades, né, que é de onde a ciência vem mesmo nesse país que a gente vive, né. Então eu trouxe aqui para vocês, elenquei algumas das universidades que eu tenho mapeado. Com certeza cometi injustiça com alguma ou com outra, mas essas daqui eu tenho certeza que tem formado profissionais na espeleologia, seja nas geociências, nas biociências, até na engenharia, né? A UFOP é forte na engenharia de Minas, etc. Essas universidades têm formado dezenas e dezenas e dezenas de profissionais nessa área da espeleologia, do karst, né? Na área ambiental do karst, enfim. O que eu acho que vale a pena destacar aqui um pouquinho? Essas instituições estão muito habituadas a acessar recursos de algumas fontes muito tradicionais, agências de fomento, a PESP, a PEMIG, agências realmente que têm essa função institucional. Mas uma realidade no Brasil hoje, e que a gente vai acessar daqui a pouco, é que uma das principais fontes de recurso de financiamento de pesquisa e de conservação também são os recursos que estão vindo dos TCCEs. O que são esses TCCEs? A gente vai falar um pouco adiante. São termos, né, de compensação, são coisas, é um instrumento que está associado à compensação ambiental de algum impacto que foi causado em alguma caverna. É um pouco paradoxal, porque você está se apropriando de um recurso que só existe porque uma caverna foi destruída. Então, quer dizer, tem essas universidades todas, todo mundo produzindo conhecimento, dezenas e dezenas de dissertações, de teses, até de TCCs, né? Algumas universidades, como a USP, têm grupos de espeleologia, né? O GEGEL, a Unesp tem o EGRIC, a UFMG tinha, né, o Guano Espélio, que
depois foi para a PUC Minas, depois voltou. A UFOP tem a SEE, que é o grupo de espeleologia mais antigo, acho que das Américas, da América do Sul, sei lá, enfim, do Brasil com certeza, ele é mais antigo que a própria SBE. Então, a UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, tem um grupo trabalhando muito forte com morcegos, né, morcegos de caverna, bate-caves, etc. O Paraná tem trabalhos tradicionais um pouco mais difusos, né, assim, não tem nenhuma especificidade, mas tem tradição no trabalho com karst. A UFLA e a UFSCar tem os dois principais grupos de pesquisadores de fauna subterrânea, de espeleologia. Então, quer dizer, a gente está falando de um conjunto pequeno de universidades que eu consegui elencar aqui dentro da minha memória mesmo, mas que, em termos de formação de profissionais e de geração de conhecimento, muito poderoso. A gente tem alguns centros de pesquisa privados, como, por exemplo, o ITV, que é o Instituto Tecnológico da Vale, que trabalha com ciência de ponta e com muito dinheiro, né? Então, a gente vê os caras publicando coisas no campo da biologia molecular, etc., na genética, e em ritmo acelerado. Mas é outro mundo, é outro universo, e são outros interesses, inclusive, né? Então, assim, essa é uma outra forma de se fazer pesquisa e conservação. Bom, e daí, a gente tem uma outra coisa no Brasil, que é muito legal e não é comum no mundo. Eu não sei se vocês conhecem o que é o CECAV. O CECAV já teve uma sede em São Paulo, então talvez vocês conheçam. O CECAV é o Centro de Pesquisa e Conservação de Cavernas. É um centro especializado que existe dentro do governo federal, dentro do Instituto Chico Mendes. Ele era, quando não existia Instituto Chico Mendes, né, a gente tinha só o IBAMA, ele era um órgão ligado ao IBAMA. Um centro especializado ligado ao IBAMA. E nesse contexto, ele trabalhava com licenciamento ambiental. Quando o IBAMA e o Chico Mendes foram, na verdade, quando o IBAMA foi separado, né, a gente teve o IBAMA e o Chico Mendes trabalha com unidades de conservação, né? Essa é a missão institucional dele. Então, o CECAV acabou vindo para dentro da estrutura do Chico Mendes e ele hoje trabalha com pesquisa e conservação. A esfera de atividade de atuação deles são as unidades de conservação federais, mas ele tem um papel importantíssimo na produção de política pública mesmo e de estratégias de compensação. A gente vai ver algumas coisinhas mais para frente do que eles fazem. Bem en passant, tá? Eles fazem muita coisa. Então, eles têm uma estrutura descentralizada, né? Tem uma sede em Brasília, eles têm um grupo que fica em Nova Lima, Minas Gerais, porque lá é um dos lugares do país. Nova Lima é do lado de Belo Horizonte, né? Minas Gerais é um dos lugares do país com maior pressão mineral sobre o patrimônio espeleológico, para o bem e para o mal. Então, assim, por outro lado, eles também têm os técnicos mais capacitados dentro do contexto do licenciamento ambiental. Mas, enfim, então eles têm uma base lá e eles têm uma base em Natal, no Rio Grande do Norte. Já teve em São Paulo, já teve no Mato Grosso, eles já foram muito mais bem distribuídos. Bom, então a equipe tem um coordenador que é o Josi Brandão Cruz, ele é coordenador já há bastante tempo e muito capacitado, assim. E tem uma equipe técnica interdisciplinar composta por 16 servidores. Olha só, eles são 17 pessoas que precisam cuidar do Brasil inteiro. E fazem isso da melhor maneira possível. Então, assim, eles têm como competência emitir autorização de pesquisa. Então, qualquer pesquisa em caverna, inclusive dentro de unidade de conservação estadual, etc., caverna, tem que pedir licença para o CISBio. Você tem que pedir autorização para fazer pesquisa para o CECAV. Na verdade, para o CISBio, que é um sistema, né? E o CECAV é quem dá essa anuência, na verdade, quem te dá a licença para fazer o seu trabalho, seja ele qual for, envolvendo coleta ou não, tá? Eles também trabalham na proposição né, enfim, de normas, né, de regras, de leis, de instrumentos infralegais, protocolos, eles fazem essas coisas todas. E também trabalham com a definição de compensações alternativas no rito do processo do licenciamento, que é onde a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, que é de onde vem a maior parte dos recursos para pesquisa no Brasil em cavernas hoje. Olha, eu diria no mundo se não existissem países como a China e como, enfim, os Estados Unidos, que tem lá o SGS, que investe muito dinheiro nisso, porque afinal de contas o CAST deles é maior. Mas, enfim, talvez o Brasil seja o terceiro país do mundo a fazer investimento em pesquisa no CAST nas cavernas. Bom, então olha só, aqui eu peguei umas figurinhas de coisas que eles fazem, né? Então, a gente tem um mapa de potencialidade de ocorrência de cavernas no Brasil. O que é isso? Isso é um trabalho, né, de análise multivariada. Eles pegaram várias
vários fatores que eventualmente produzem cavernas, né? Então, é a rocha, água, enfim, contexto geológico, geomorfológico, tal, eles foram juntando, fazendo as análises e produziram esse mapa. Por que ele é importante? Ele é um mapa regional. Você fala, como é que eu vou usar um mapa 1 para 2 milhões e 500 mil se eu quiser procurar caverna? Não é para isso que ele serve. Ele serve para direcionar a política pública mesmo, investimento. Então, assim, se dentro dessa análise deles, eles concluíram que tem um ponto ali, ó, o vermelhinho é o de muito alto potencial. Pô, não tem nenhuma caverna conhecida naquele lugar. Por que não tem? Se o meu modelo disse que é para ter. Então, assim, você direciona investimentos para lá, de repente. Ali, como a gente está vendo ali, não sei se está no Mato Grosso ali, não consigo ver. Mas, enfim, é uma área remota. Às vezes você não tem cavernas conhecidas ali simplesmente porque é uma área difícil de acessar. Então, vale a pena investir esforços ali. Então, assim, esse mapa serve para isso. Ele é usado por alguns órgãos licenciadores estaduais como um referencial para a exigência de estudos ambientais no campo da espeleologia. Então, quando você quer abrir, eu quero fazer, para não ficar falando só de mina, eu quero fazer uma estrada do ponto X ao ponto Y. O órgão licenciador joga essa estrada em cima desse mapa e vai falar, aqui está passando em cima de uma área de alto potencial. Então, você tem que fazer estudo espeleológico dentro do seu termo de referência aí. Então, esse mapa é importantíssimo, com todos os limites, não é nem falha, é limite, né? É limite de escala. Quando você usa um mapa, você tem que você tem que conhecer o limite da escala, né? Para que ele, até onde ele pode ser utilizado. Tem esse limite aí, mas enfim, ele é usado. Eles também produzem anuários todo ano, né? Então, anuário. Todo ano eles produzem um documento, um relatório técnico, né? Dizendo quantas cavernas estão dentro de unidades de conservação, quantas estão fora, quantas foram descobertas, como elas são, de que rocha elas são. É super legal, né? Assim, ele é um documento, como é que eu posso dizer? Super descritivo. É para isso que ele serve mesmo. É legal, você dá uma folhada, todo ano você vê o que está entrando de novo, o que está acontecendo com as cavernas, né, no nosso país, em termos de quantidades, principalmente. Eles financiam ou produzem uma série de livros, né, algumas traduções. Por exemplo, esse Princípios de Karstologia e Geomorfologia Kárstica é uma tradução do professor Luiz Travassos, lá da PUC Minas. É uma tradução do primeiro, não sei se é o primeiro do Civgic, eu acho que talvez sim, o primeiro livro de espeleologia do mundo. Ele trouxe do esloveno para nós. Muito legal. Eles têm outras produções, por exemplo, essa Áreas Prioritárias para a Conservação do Patrimônio Espeleológico. Esse a gente está vendo a carinha do relatório técnico, mas foi uma oficina de longa data, assim, que foi sendo foram elaboradas para que a gente conseguisse definir no país quais são as áreas prioritárias para a conservação das cavernas, onde é que estão as mais importantes, com os bichos mais raros, com os espeleotemas mais raros, etc. Tudo isso é produzido dentro do escopo de atividades deles. Esse outro mapa que eu estou mostrando para vocês é um mapa de ocorrência de cavernas no Brasil. Esse é um trabalho mais recente, feito com um pouco mais de técnica que aquele outro primeiro que eu mostrei, que está à esquerda. Então, assim, eles estão o tempo todo se debruçando sobre o patrimônio espeleológico para tentar entender como é que ele se distribui no Brasil e qual é a melhor maneira de utilizá-lo mesmo, né? Como aquífero, né? Ou como recurso mineral, ou como atrativo turístico. É isso, é usar, né? Bom, tem aí o livro Espeleologia e Licenciamento Ambiental, que é um dos mais recentes, que é uma síntese de vários cursos que foram sendo produzidos por eles. Enfim, o SECAV trouxe umas figurinhas só. Eu gosto de falar dele porque durante muito tempo houve uma luta institucional, assim, não queremos o SECAV. O SECAV, ele foi criado por uma força, por uma demanda da sociedade, uma demanda nossa, da SDE. E da comunidade espeleológica como um todo. E aí, em algum momento, houve um dissenso com um dos seus coordenadores, e aí a gente passou a vida perseguindo o SECAV, mas eles são fundamentais para que a conservação do patrimônio espeleológico se realize no país. São eles que direcionam, eles têm poder para direcionar as compensações de grandes empresas. Então, assim, eles são importantes dentro do processo. E eu gosto sempre de frisar isso. É muito bom tê-los como parceiros, e eles são parceiros. Uma outra coisa fundamental que eles fazem, gente, legislação. Né? Eles trabalham para o aprimoramento das normas regulatórias, desde sempre. Né? Então,
o primeiro decreto, que foi o 6640, que foi aquele que alterou o 6640 de 2008, né, que alterou o 99556 de 90, que dizia que não se podiam suprimir as cavernas, né? Aquele 99556, que não podia suprimir caverna, não podia suprimir legalmente, né? A gente conhece uma quantidade absurda de cavernas que foram destruídas ilegalmente e não houve consequência, né? Então, na verdade, o 9556, ele era o decreto 99556, ele era um decreto conservacionista, né? Assim, que protegia as cavernas, mas não protegia nada. O 6640, que veio em 2008, ele veio com pressão do setor produtivo mesmo, da mineração, da energia, da infraestrutura. E ele tentou, com todos os problemas que ele tem vários, ele tentou compatibilizar esses usos, né? O SECAV, ele tem esse papel, né? E esse papel, gente, ele também é político, porque, lembremos, né? A gente está lá dentro de uma casa de pessoas que são estatutárias, que são de carreira, né? São 17 servidores federais, né? São todos da casa, mas que estão sujeitos às intempéries aí do mundo político que troca de 4 em 4 anos. Então, a cada momento, eles têm uma margem de manobra. Fato é que eles têm esse papel importante, eles têm know-how e eles têm poder. Às vezes mais, às vezes menos. Bom, beleza. Licenciamento ambiental, no Brasil, ele acontece na esfera federal, estadual e municipal. Quais são os empreendimentos licenciados na esfera federal, né? Por exemplo, o empreendimento de uma hidrelétrica. Se essa hidrelétrica pega 2 estados, né? Enfim, ela sai da esfera estadual e ela passa a ter aí uma abrangência nacional. Então, aí, tudo que é nacional é o IBAMA que licencia. Tá? Então, uma estrada, uma ferrovia que corta vários estados, um rio que passa no meio de 2 estados, tudo isso é da competência do governo federal. Outras coisas, minas, estradas mesmo, ferrovias, etc., até empreendimentos de energia que estão dentro de um estado, são licenciados dentro da esfera federal. Aí eu trouxe alguns exemplos de secretarias de meio ambiente e desenvolvimento, né? Vocês têm a CETESB de São Paulo, existem SEMADs com essa sigla mesmo, em vários lugares do Brasil. Essa SEMAD que eu trouxe para vocês aí é a de Minas Gerais, que, na minha opinião, para a espeleologia, é a mais capacitada, é a que entende melhor o tema, é a que tem maior corpo técnico, é a que realmente edita normas próprias para regrar o seu uso. Então, para mim, essa é uma secretaria de referência. Com problemas, claro, mas como tudo, né? A gente tem as SEMADs no estado de Goiás, a gente tem no Pará, etc. A gente tem no Brasil, toda unidade da federação tem a sua secretaria responsável pelo licenciamento. Trouxe aqui só alguns exemplos. O que eu acho que vale a pena destacar disso para vocês é que, assim, o Brasil é imenso, né? A gente tem secretarias e secretarias. Então, a gente tem lugar que está tratando o patrimônio espeleológico de uma maneira adequada, com rigor que requer, tá? Não com um rigor extremista, não é isso que eu estou defendendo. Com rigor que se requer. Está avaliando os impactos da maneira adequada, mitigando os impactos da melhor maneira possível, quando não é possível mitigar, está compensando da maneira legal, etc. Só que, por outro lado, a gente tem outros estados que sequer exigem os estudos espeleológicos, em áreas muito importantes. Não vou citar nenhum estado, para não me comprometer, mas são muitos estados onde o patrimônio espeleológico, as cavernas, o karst, está sendo negligenciado. E acontece que o karst, ele não é só caverna, né, gente? O karst é a água, principalmente a água. Então, assim, a gente tem os aquíferos porosos, né, que são aqueles dos areníferos que a gente está acostumado, aquífero Guarani, etc. A gente tem os aquíferos fissurais, que são aqueles onde a água se concentra nas fraturas da rocha, etc. E a gente tem os aquíferos kársticos, que são esses aquíferos de conduto, onde a água subterrânea se comporta como se fosse uma água superficial. Rios muito caudalosos, coisas assim. A água circula de um jeito diferente dentro desses aquíferos. Isso tem implicações dramáticas, né? Então, vocês sabem disso. Se você contaminar um rio desse na sua cabeceira, ele vai virar subterrâneo, mas ele vai trazer o contaminante rapidamente lá para baixo, né? Então, assim, se você tivesse uma mineração jogando algum contaminante na cabeceira dessas drenagens, estava contaminando a população. Isso é a realidade do Brasil inteiro. Para mim, essas secretarias estaduais,
elas têm um papel importantíssimo. Em que aspecto, né? Da própria política pública. Como eu estou dizendo para vocês, a CEMAD Minas Gerais, né, que é representada aí depois pela Suprans e Supre e tal, eles ditam as regras do mínimo que você precisa fazer para conseguir operar o seu empreendimento, né? Então, no limite, eles definem a régua, né? Eles estabelecem a régua a partir da onde para baixo não vai, gente. Então, assim, é daqui para cima. Se for melhor que isso, você licencia. Se for pior que isso, está fora. Então, esses técnicos, para mim, dentro dessas organizações estaduais de meio ambiente, são fundamentais. Precisavam ser mais bem remunerados, né? Então, quer dizer, vou falar um pouco do licenciamento ambiental para vocês, porque eu entendo que hoje, na conjuntura do nosso país, o licenciamento ambiental, ele se consolidou de uma maneira que ele tem mecanismos que nos permitem, do ponto de vista da espeleologia, atuar dentro da conservação e da pesquisa, ou da pesquisa e da conservação. Como é que funciona o licenciamento ambiental no Brasil? Você é um empreendedor, você quer abrir um empreendimento que é potencialmente causador de impactos, né, potencialmente lesivo ao patrimônio espeleológico. Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. É potencialmente impactante? Né? Assim, o karst, as cavernas, elas podem estar em risco se você implantar esse empreendimento? Pode. Então você vai ter que fazer o licenciamento ambiental considerando o termo espeleologia. Beleza. Mas como é que é? Então você tem essa situação do empreendimento que você vai implantar e que ele pode causar impactos ao patrimônio espeleológico. Beleza? Essa é a primeira questão. Então, mas você não conhece cavernas naquele lugar. Vamos imaginar uma coisa palpável, assim. O cara vai fazer uma mina de calcário, igual que tem aí da Intercement, da antigo Camargo Corrêa. A primeira coisa que ele vai ter que fazer, ele vai ter que fazer uma prospecção espeleológica. Igual a gente faz prospecção mineral, para descobrir, para cubar, etc., você vai fazer uma prospecção espeleológica. Você vai andar toda aquela área, existem regras, né? Existem métricas para que você consiga demonstrar que o seu esforço amostral foi o suficiente e tal. Então você varre toda aquela área, achou 10 cavernas, 15. Achou 15 cavernas. Beleza, achei 15 cavernas, eu preciso fazer os diagnósticos, eu preciso saber o quanto essas cavernas são importantes. E isso se chama análise de relevância dentro da legislação. Aí você vai lá, estuda a fauna subterrânea, estuda as questões sedimentares, hidrológicas, etc. Estuda tudo. É meio enciclopédico, assim. Você tem que realmente ter um grupo multidisciplinar para operar esses licenciamentos. Então, você estuda tudo, depois que você estuda tudo, você traz essas informações todas e joga dentro de uma matriz, que é a matriz da análise de relevância. Daí você vai ter uma gradação das cavernas, quais são mais importantes e quais são menos. Existem cavernas de máxima relevância que não podem ser impactadas. Você tem as de alta, média e baixa que podem ser impactadas, suprimidas, destruídas mediante a compensação espeleológica adequada. Esse status de máxima... Pode falar. Mas, assim, quem que é responsável por fazer este estudo? É o órgão de licenciamento ou é a empresa? Sim, boa pergunta. No Brasil, na verdade, eu acho que só na Austrália, quem faz esses estudos é o órgão licenciador. Eles têm corpo técnico para isso. Eles vão lá, eles estudam, eles definem. No Brasil, a empresa, os estudos devem acontecer às expensas, né, às custas do empreendedor. Então, ele tem que contratar, ele não pode fazer, ele tem que contratar uma equipe de profissionais independentes. E esses profissionais, eles é que vão fazer os estudos e oferecer a relevância, oferecer a proposta de análise de relevância daquela caverna. Porque quem decide a relevância é o órgão ambiental. É ele que fala se é isso ou se é aquilo. Mas ele ele faz isso com base nos estudos que foram feitos. Então, bons estudos dão bons subsídios para que eles tomem decisão. Estudos ruins não dão tão bons subsídios. Mas, por outro lado, a prerrogativa é dele dizer, não aceito, faz outro. Entendeu? Por isso que eu estava dizendo que, para mim, esses técnicos dentro dos órgãos ambientais têm um papel fundamental nessa régua para estabelecer esse critério mínimo do que é aceitável. Então, aí você fez a análise de relevância. Bom, aí você já sabe quais cavernas são muito importantes, menos importantes, etc. E aí você vai ter que fazer a análise de impacto. Análise de impacto dentro do EIA-RIMA, né? Então, aí você vai olhar para a sua cava, para a sua pilha de depósito de estéreo, para suas vias de acesso, etc. E vai lá,
puxa, essa cava está bem onde tem essa caverna. Qual que é a relevância dessa caverna? Ah, ela é de máxima relevância. Então já era essa cava. Sacou? Já era. Caverna de máxima relevância não pode ser suprimida. Por isso que eles estão tentando mudar a lei. Porque cavernas, elas têm o poder de inviabilizar empreendimentos. Existem empreendimentos e empreendimentos, né? Alguns importantes, alguns muito importantes para a sociedade, para todo mundo, outros menos importantes. Mas, enfim, essa comparação entre os valores não tem métrica ainda. Para mim era o cenário ideal, mas enfim. Então, aí você faz essa análise, não, mas eu tenho uma de baixa relevância, outra duas de alta, então tá, essas duas de alta eu preciso compensar. Aí tem um monte de regra. O ideal é você compensar dentro do seu empreendimento mesmo, proteger outras 4. Mas se você não consegue, e demonstra que você não consegue, aí o SECAV, que as coisas se casam, é por isso que eu quis falar para vocês sobre todas essas instituições, o SECAV entra em jogo. Você não consegue compensar dentro da sua área. Tá bom, então tô aqui, ó, IN01 e IN04 de 2017. Você vai fazer uma continha, você vai proteger 4 cavernas, pode ser em outro lugar, mas você vai ter que proteger 4 cavernas, e você vai investir tal montante de recurso em pesquisa. E, gente, eu não estou falando de 50 mil reais, de 100 mil reais, eu estou falando de quase 50 milhões de reais nos últimos 2 ou 3 anos. É muito dinheiro. Para pesquisa em caverna, só em caverna. Se você comparar isso com outro... A gente compara... Se você comparar isso com pesquisas em outros temas, alguns muito mais importantes do que a espeleologia, tenho que dizer, você não tem esse montante de recurso disponível. Nas geociências não tem nem a pau, a não ser no petróleo, acho que nem no petróleo, sei lá. Então, assim, a espeleologia, ela se estruturou, do ponto de vista legal, de uma maneira interessante, com certeza, mas inesperada, eu diria. Por isso essa movimentação toda que está todo mundo observando, né? Essa vontade de mudar os marcos regulatórios em função do que eles entendem ser um desequilíbrio aí entre a compensação e o impacto. Falei resumidamente o que é o licenciamento ambiental. Tem mais coisas, porque depois que você implanta o seu empreendimento, você tem que monitorar as cavernas, tem que garantir que elas continuem, que elas ainda tenham estabilidade, que a dinâmica evolutiva dela ainda se mantenha. Então, quer dizer, se é uma caverna que tem um rio, você não pode secar o rio com rebaixamento, você tem que manter o rio entrando dentro da caverna. Se você tem uma fauna lá específica, né, de troglóbios, animais que só vivem lá dentro, você tem que monitorar, ver se as populações estão se mantendo, tem um monte de coisa que você precisa fazer. O licenciamento ambiental, da maneira como ele vinha sendo operado até sei lá, fevereiro, quando saiu o novo decreto, mas na verdade ele foi suspenso, mas enfim, ele era, no meu ponto de vista, muito adequado para o patrimônio espeleológico. Era uma política pública de conservação mesmo, inserida dentro do contexto do licenciamento. Então, por isso, para mim, falar de pesquisa e conservação, hoje no Brasil, prescinde entender como é que o licenciamento ambiental da temática espeleológica se realiza. Beleza? Gente, o que eu tinha, assim, de conteúdo para provocá-los mesmo, que foi isso que eu quis fazer, era isso. Eu queria mostrar para eles que a SBE tem um canal no YouTube. Enquanto eu falo, eu vou mostrar. Por que eu acho legal? Com a pandemia, né? Eu entrei na diretoria da SBE e veio a pandemia. Eu planejava 2 anos um pouco mais tranquilos e foram 2 anos de loucura. Mas com a pandemia a gente foi obrigado, como todo mundo, né? A gente foi obrigado a se adaptar. Estou mostrando um print da tela, mas depois eu mostro no YouTube. E aí, o que aconteceu foi que a gente foi obrigado a organizar uma série de eventos virtuais, de cursos, seminários, vídeos, assim. Então esse é o nosso canal, tá? A gente tem lá uma porrada, eu ia falar, posso falar, né? Uma porrada de vídeos, gente, de cursos, seminários, palestras, seu professor aqui, de mobilização, um monte de coisa, gente, super legal, que quem tiver à toa, com tempo, algumas com bastante tempo, porque tem coisas aqui de 2 horas e tanto, vale a pena dar uma checada, sabe? Tem muito conteúdo aqui de várias áreas do conhecimento. Teve seminário sobre microbiologia, por exemplo, teve seminário sobre educação. A SBE, ela tem a Escola Brasileira de Espeleologia, né, que está se consolidando cada vez mais, e que está atuando bastante nessa área da educação, né?
Menin, que é justamente a área do Menin. Então, assim, esse vídeo aqui, ó, uma viagem sobre o horizonte, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui onde está a minha mão, foi feito em parceria com um colega nosso, né, Menin, que é o Victor Ferrer. Ele é espanhol, ele adora fazer esses vídeos explicativos. E aí ele dá uma super pincelada sobre o que é o karst, aí ele fez um esforço para tentar trazer imagens do Brasil para dentro desse vídeo. É legal, assim, ele é meio brega para mim, mas ele é legal, do ponto de vista da educação. Ele explica bem como é que tudo funciona. Onde está a minha mãozinha aqui, ó, eu lembrei por causa disso. É um vídeo sobre os 10 anos da cooperação técnica da SBE com quem? Com a Votorantim Cimentos. Você fala assim, puxa vida, uma ONG ambientalista em cooperação com uma cimenteira que atua diretamente sobre o lugar onde acontecem as cavernas, né? Essa é uma maneira que a gente encontrou, e não fui eu que encontrei, eu herdei essa iniciativa, né? Foi uma maneira que a SBE encontrou para trazer consciência ambiental, com sustentabilidade mesmo, para dentro do setor produtivo. Então, 10 anos de trabalho, a gente publicou uma série de livros, inclusive um guia de boas práticas para mineração em áreas kársticas, ou seja, um livro que estabelece os critérios mínimos para que você consiga operar naquele lugar sem causar danos demais, dentre outras coisas, assim. Então, esse aqui vale a pena ver também. Mas vamos lá. Tá passando? Tá passando. Tá sim.
Gente, legal, né? Esse vídeo foi feito pelo Menin com recurso de compensação espeleológica, com recurso de compensação ambiental. Então, assim, o dinheiro está aí para pesquisa, né? Agora, para conservação, aí o mundo é outro. Aí quem está fazendo conservação no país somos nós, né? Uma mobilização diária. Aí. Gente, sei lá, espero ter atingido as expectativas, Menin. Abrir um monte de leques, um monte de informações e estamos aí para conversar.